Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Vivemos em um mundo ultra competitivo. Mercados financeiros, concorrência entre empresas para oferir maiores lucros, concorrência entre funcionários para obterem uma promoção, concorrência em concursos públicos por aquela vaga tão sonhada na carreira pública, concorrência nos vestibulares e Enem para uma vaga nas melhores universidades, e por aí vai. A todo momento somos confrontados com esta realidade cada vez mais presente. Não há vagas para todos. Não há pódio para todos. Só há espaço para aqueles que se destacarem mais. Só há louros da vitória para os melhores. E essa intensa disputa entre nós pode ser visualizada em todos os cenários, nos cenários micro e macro. Ela ocorre entre países, entre blocos econômicos, entre grandes corporações e empresas. Ela ocorre nas camadas altas da sociedade, ela ocorre nas camadas baixas da sociedade. E assim caminha a humanidade. Há quem diga que tudo isso é necessário, que se não fosse assim, seria pior, porque a tendência humana é relaxar e não produzir, caso esteja economicamente garantido. Pode ser. Nós sabemos que o ser humano tem uma natureza má, que a preguiça, que o descuido são marcas humanas. O meu ponto não é este. Não é entrar naquela eterna disputa entre liberalismo e socialismo, porque, na minha sincera opinião, tudo isso é ideologia humana. Todas as ideologias humanas têm coisas boas e têm coisas ruins. O meu ponto é que, em meio a essa concorrência, nós temos uma tendência a seguirmos a sociedade que está cada vez mais cega ao outro. Se eu preciso me preocupar com o meu trabalho, com os meus estudos, com a minha produtividade, com o meu sucesso, será que em algum momento me sobra tempo para olhar para o lado? Não parece que em nosso mundo, o mundo do século XXI, com grande engajamento nas esferas tecnológicas, das redes sociais, não tem nos deixado cada vez mais egoístas, preocupados apenas com o nosso próprio bem-estar? Por outro lado, será que esta visão é uma característica apenas do nosso mundo atual? A leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 6, deixa pistas a nós de que não. O egocentrismo e a falta de sensibilidade à dor alheia parecem fazer parte da natureza humana há muito tempo. Vamos ver o que acontece neste relato. No início de nosso texto, nós acompanhamos que os discípulos estão retornando ao encontro com Jesus. Anteriormente, eles haviam recebido instruções para que fossem de 2 em 2 evangelizarem nas cidades. Agora era o momento de voltarem ao encontro do Mestre para compartilharem o que eles haviam visto, o que eles haviam feito, o que eles haviam ensinado. Era momento também de ouvirem Jesus e de descansar. Jesus, em sua humanidade, sentia cansaço também. E ele sabia que os seus discípulos precisavam de descanso. Por isso, Jesus diz assim a eles:
venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. E se nós fizermos um exercício aqui de empatia com os discípulos, nós vamos perceber que aquelas palavras de Jesus soaram como música aos ouvidos dos discípulos, porque eles haviam passado dias batendo pernas naquele contexto meio desértico, árido, naquela poeira, talvez muitas vezes sendo mal recebidos. Eles estavam exaustos de caminhar. E aí, Jesus recebe eles dizendo assim: vamos descansar um pouco. É como se você retornasse de um dia estressante de trabalho e fosse recebido por seu marido, por sua esposa, com a sua bebida favorita, com aquele afago que você estava precisando. Que bom, né? É preciso aproveitar esses momentos de descanso que são tão raros, né? A gente corre tanto, a gente trabalha tanto. E aí diz o texto que eles saíram de barco para chegarem nesse lugar deserto. Que não era um local árido, porque depois a gente vai ver que eles sentam numa relva. Era deserto no sentido de ser isolado. Eles estavam procurando refúgio. De certa forma, aqui está se cumprindo o Salmo 23. Jesus está levando as suas ovelhas para dar refrigério, para dar descanso. Jesus é o bom pastor. Mas como nós vivemos em um contexto tumultuado e necessitado, e naquela época não era diferente, esta paz iria durar muito pouco tempo. O texto diz que muitas pessoas reconheceram Jesus, reconheceram os discípulos e foram atrás deles. Enquanto eles se dirigiam de barco, a multidão ia a pé, porque eles estavam no lago de Genezaré, eles não estavam em um mar, e dava para chegar na outra margem caminhando. Ao chegarem lá, eles queriam tanto o descanso merecido, e não encontram descanso, eles encontram uma multidão. E diz o nosso texto que quando Jesus se depara com aquela grande multidão, ele exclamou a seguinte frase. Aliás, o texto nos demonstra que ele sentiu o seguinte: Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E aqui nós não precisamos fazer uma grande explicação, basta nós lembrarmos o que é uma ovelha sem pastor. Não é nada. Uma ovelha sem pastor não tem nada, uma ovelha sem pastor não tem comida, uma ovelha sem pastor não tem abrigo, uma ovelha sem pastor não tem proteção, não tem nada. Diante de tudo isso, Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas. E este, meus amados, é o versículo mais importante desse texto. Mas antes da gente destacar esse versículo, precisamos dar continuidade e ver o que acontece na sequência. Após isso, após essa visualização de Jesus, após ele se compadecer daquela multidão, nós nos deparamos com outro sentimento, não de compaixão. Os discípulos se aproximam de Jesus e dizem assim para Jesus: Jesus, mande essa multidão embora, enquanto ainda há tempo deles comprarem alguma coisa aí pelos caminhos. E Jesus, sentindo a indiferença, o egoísmo de seus discípulos, responde para confrontá-los: deem vocês mesmos de comer a eles. Voltemos à pele dos discípulos. Eles estavam exaustos, eles queriam descansar, eles queriam comer também, eles não haviam comido ainda. E de repente são obrigados a acompanhar mais uma sessão de ensinamentos de Jesus para uma multidão que eles nem conheciam.
E enquanto aquela multidão não fosse embora, não seria possível eles terem descanso, não seria possível eles comerem. E por essas e por outras, a resposta dos discípulos é um tanto quanto sarcástica. Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Lembrando que um denário era o equivalente a um dia de trabalho. 200 dias de trabalho, era muito dinheiro. Jesus pergunta: quantos pães vocês têm aí? Tratem de descobrir. Eles fazem lá um cálculo e dizem: Senhor, não dá. Nós não temos nem para nós. Nós já perdemos o nosso descanso, agora a gente vai perder a nossa janta. O resto da história todos nós já conhecemos. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes. Jesus multiplica. Uma multidão de 5.000 homens, sem falar mulheres e crianças. E todos os discípulos são alimentados. E ainda sobram 12 cestos com sobras de pães e peixes. Aprendemos várias lições nesse relato. Que Jesus não se preocupa apenas com a parte espiritual, mas também em nutrir o corpo do seu rebanho. Aprendemos que Deus não nos deixa faltar nada, como diz lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aprendemos que para Deus não há pouco que não possa ser compartilhado. Mas nós aprendemos também como os discípulos queriam deixar aquela multidão à míngua. Alguém poderia retrucar: eu não concordo, pastor, porque os discípulos eles não tinham alimento suficiente para eles. Eles agiram de forma correta. Do ponto de vista racional, econômico, parece que sim. Mas Jesus não estava ensinando um curso de economia para os seus discípulos. Jesus estava ensinando algo bem diferente. Jesus estava ensinando um discipulado diferente. A grande lição deste relato de Marcos 6 é a compaixão. Eu não tenho dúvida disso. Mas antes de falarmos do que significa ter compaixão, é preciso enfocarmos o que não é compaixão. Não há dúvidas de que agir como os discípulos agiram não é ter compaixão. Eles foram racionais. Eles contaram o que tinham, fizeram um cálculo matemático simples e direto, não vai dar nem para nós. Então vamos despachar essa multidão quanto mais. Talvez alguém poderia pensar assim, que Jesus esperava que os discípulos compartilhassem o que tinham, mesmo que faltasse para eles. Será que era isso? Se não ia dar para todo mundo. Mas esperem aí. Eles sabiam que Jesus era diferente. Eles sabiam que Jesus tinha poder. Jesus já tinha realizado milagres antes. Por que eles não chegaram para Jesus e pediram ajuda? E falaram nas necessidades da multidão. Jesus, tem uma multidão faminta aí que precisa ser alimentada. Não. Eles pediram ajuda para eles. Jesus, despacha essa multidão. Nós estamos cansados, nós estamos com fome. Chega desses ensinamentos para esse povo aí. Eles nem fazem parte do nosso discipulado. Eles nem são apóstolos. O seu foco, Jesus, tem que ser nós, e não eles. Quanta indiferença e egoísmo. Para os discípulos, aquela multidão faminta não existia. Eles eram invisíveis. E em nosso mundo temos acompanhado cada vez mais
a invisibilidade do sofrimento e da dor alheia. Claro, nós sempre temos uma desculpa para não sentir a dor do próximo. Ele também não se esforça. Foi merecido, é uma pessoa que merecia sofrer o castigo pelo seu pecado. Pastor, mas nem sempre é assim, não é só de indiferença que vive o mundo. Eu acredito que também não é só a indiferença que existe no mundo. Há também simpatia por aqueles que sofrem. É verdade. Quando alguém vê a dor alheia, ele sente pena, sente dó. E normalmente saem frases do tipo: sinto muito, que pena, lamentável. E segue o barco. Há quem tenha uma nobre capacidade de sentir empatia. Empatia em nosso mundo já é um grau estratosférico da bondade humana, que é a habilidade de procurar se colocar num lugar do outro, de compartilhar de seus sentimentos. Eu não tenho dúvida, é algo realmente nobre, elevado, em um mundo, como eu disse a vocês, é egoísta, em que a concorrência dita o nosso ritmo. Mas o que nós devemos sentir diante da dor alheia? Indiferença, sabemos que não. Será que devemos sentir dó, pena? Será que devemos sentir empatia? Jesus demonstra que nenhum destes sentimentos devem estar em pauta para os seus discípulos. Jesus não deseja que sejamos indiferentes, que tenhamos pena e nem que tenhamos empatia. Jesus deseja que tenhamos compaixão. E na linguagem original bíblica, ter compaixão não é simplesmente ter dó, ter pena. Não é ter empatia. O verbo no original diz que quando Jesus olhou aquela multidão, Jesus teve um movimento nas suas entranhas, um mal-estar, que não deixou ele ficar parado. Quando Jesus viu aquela multidão, Jesus procurou agir para estancar o sofrimento deles. E por isso Jesus concedeu a eles o que eles mais necessitavam: ensinamentos, alimento para a alma e pão, peixe, alimento para o corpo. De certa forma é o que nós buscamos no culto: ensinamentos, alimento para a nossa alma, alimento para o nosso corpo também, no sacramento do altar. Enquanto os discípulos estavam muito ocupados com o cansaço que sentiam, com a barriga que devia estar roncando, Jesus nem sequer se lembrava do seu próprio cansaço, da sua própria fome. Para Jesus, só existia uma coisa naquele momento: aquela multidão necessitada, faminta. A compaixão suplanta qualquer sentimento de pena, de dó, de empatia. Não é apenas sentir-se mal pela dor alheia, mas procurar atenuar, estancar e até eliminar a dor alheia. Foi o que Jesus fez. Em um mundo cada vez mais competitivo, cada vez mais individualista, como ovelhas do bom pastor, somos chamados para agirmos diferente, para sentirmos, para termos compaixão. E de nada adianta nós falarmos para Jesus: não dá nem para nós, eu não tenho.
Porque Jesus não aceitou essas desculpas dadas pelos discípulos. De nada adianta apenas sentirmos dó ou empatia, pois nenhum desses sentimentos fará diferença na vida do outro. Talvez alguém pense, mas para Jesus era fácil sentir compaixão. Ele tinha poder. Nós não temos. Ele tinha poder para acabar com a fome daquela multidão. Não lhe custou muito fazer isso. A verdade é que a multiplicação de pães e peixes é apenas uma pequena demonstração da grande compaixão de Jesus. A dor que Jesus sentiu em suas entranhas fez com que ele entregasse sua própria vida e morresse na cruz para aplacar a maior dor que poderíamos sentir se não tivéssemos a sua obra em nosso favor. Jesus é mestre em compaixão, não apenas por ter alimentado uma multidão faminta, mas por ter tido compaixão de você, de mim, de toda a humanidade no alto da cruz. Por isso ele ensina a compaixão a seus discípulos. Por isso ele pode exigir de nós que também tenhamos compaixão dos outros. Não podemos jamais esquecer que inúmeras vezes situações irão se apresentar em nossa vida para demonstrarmos compaixão às pessoas. E por conta de nossa natureza, naturalmente egoísta, inclinada ao mal, nós temos a tendência de agir como os discípulos agiram. Mande essa multidão embora. Fecha a porta. Fecha a janela do carro. Deixa esse povo para lá. Que Deus nos capacite a agir diferente. Que Deus nos capacite a enxergar a dor do próximo. Jesus, o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas, nos concede alimento. Ele nos concede descanso. Ele nos dá refrigério para a alma por meio da sua palavra, por meio do seu sacramento. Descansados, alimentados e nutridos, estamos todos por seguirmos Jesus. Mas nada disso ocorre apenas para seguirmos por uma vida egocêntrica e voltada para o nosso próprio umbigo. Jesus conta conosco para que o mundo seja diferente, que seja menos indiferente. E eu até ouso dizer que haja menos pena e empatia, porque isso não muda o sofrimento do próximo. Jesus conta conosco para que haja maior compaixão. E que Ele também tenha compaixão de nós, todas as vezes em que nós fraquejarmos, porque nós muitas vezes iremos fraquejar, para que nós possamos nos arrepender. E quando novas oportunidades surgirem de sermos compassivos, de termos compaixão, que possamos sentir e ter compaixão pelo próximo, com o auxílio do Mestre dos Mestres, aquele que teve compaixão por cada um de nós. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.